bom dia, tudo bem com vocês? Estamos de volta neste domingo, dia 18 de fevereiro de 2024. Sejam todos bem-vindos. Quero começar mandando um super abraço, um parabéns para você, para a querida amiga Cibele Bel. Ela me escreveu ontem dizendo que hoje, dia 18, completa 65 abobrinhas em sua horta. Manda um abracito? Claro que mando, minha querida amiga Cibele Bel. Feliz aniversário, Deus te abençoe. E mais muitas abobrinhas ainda em sua horta, minha querida amiga. Quero também mandar um abraço aqui para Caminhos pelas Escrituras. Na verdade, o canal é do Bruno Bento Bueno. Professor Belei, sou um dos primeiros do seu canal. Ele não sabe se entrou em 2017 ou 2018. Não lembro ao certo. Manda um abraço para mim. Então, isso aí, um super abraço, Bruno Bento Bueno, do canal Caminhando pelas Escrituras. Muito obrigado. Obrigado pela força, por todos esses anos que você nos acompanha aqui. E também quero mandar um abraço para o Fábio Porto, que tornou-se membro desse canal ontem. Boa tarde, professor. Ele me escreveu ontem. Tornei-me membro do canal. Mande um abracito. Fábio Porto, de Conceição do Rio Verde, sul de Minas, Circuito das Águas. Então tá aí, Fábio. Um super abraço para você, para toda a sua família e para todo mundo que nos segue aí de Rio Verde, Conceição do Rio Verde, sul de Minas. Circuito das Águas. Maravilha. Muito bem, meus amigos, está acontecendo nos Estados Unidos algo que eu chamo de revolução dos costumes contra as tiranias do sistema. Mas calma, não é hora ainda de soltar foguetes. Tudo vai mudar. Não, é aos poucos. A coisa está começando, mas tende sim a criar uma nova consciência, uma nova mentalidade na América, porque os americanos não aguentam mais tantos desmandos, ou tanta tirania mesmo, ou tanta perseguição a gente que se diz conservadora. Como é o caso de Donald Trump. Ele está sendo, sim, absurdamente perseguido pelo sistema. E o povo está se comovendo cada vez mais com essas injustiças. A última aprontada pelo sistema em relação a Trump aconteceu nessa semana. Ele foi multado pela bagatela de 364 milhões de dólares por um juiz que o impede, inclusive, de fazer negócios em Nova York por 3 anos. Bem, eu não lembro se eu dei essa notícia aqui no canal, mas seja como for, no dia 16, o New York Post publicou o seguinte: um juiz de Nova York ordenou que o presidente Trump pagasse 355 milhões de dólares, uma multa, uma bagatela de 355 milhões de dólares, e o proibiu temporariamente de fazer negócios no estado onde Trump fez a sua carreira, o seu nome, não é? A sua fama. Depois de descobrir, entre aspas, na sexta-feira, que Trump inflou seu patrimônio líquido em bilhões, enganando bancos e seguradoras ao longo de uma década. Trump, 77 anos, afirma repetidamente que o caso é uma caça às bruxas com motivação política. Ele será proibido de servir como executivo ou diretor de qualquer empresa em Nova York por 3 anos, sob a decisão do juiz da Suprema Corte de Manhattan, Arthur Engoron. Que nominho, né? Engoron. Pois é, Engoron. Engoron também emitiu uma proibição de negócios de 2 anos em Nova York contra os 2 filhos mais velhos de Donald Trump e ordenou-lhes que pagassem 4 milhões de dólares cada um em multa, totalizando mais 8 milhões. Então, 355 a multa de Trump, mais 8, totaliza aí 363
milhões de dólares que o sistema quer que Donald Trump pague. Pois é, isso é uma forma de minar o caboclo, como se diz lá em Minas, não é mesmo? Ou caboclo, como se diz no norte. Pois é, vai minando. Multa aqui, multa ali, processo acolá, e assim o sujeito não tem como se concentrar na sua vida financeira, ou melhor, na sua vida política, nem mesmo administrar as suas empresas, porque está o tempo todo sendo fustigado, atacado pelo sistema. Bem, como disse no começo, isso está comovendo parte do eleitorado, ou melhor, uma gigantesca parte dos eleitores de Donald Trump, inclusive os caminhoneiros. Olha só, notícia que começou a bombar desde ontem, diz Hal Turner. Os caminhoneiros americanos estão cansados dos esquerdistas brincando com Trump e, a partir de segunda-feira, próxima amanhã, os caminhoneiros se recusarão a levar cargas para a cidade de Nova York. Por conta das atrocidades cometidas contra Donald Trump, os caminhoneiros boicotarão a cidade do juiz que aplicou a pequena multa à família Trump. Isso, dizem eles, é uma retaliação por um veredito civil contra Trump, totalizando quase 400 milhões de dólares. Aqui o Hal Turner arredondou bem os números. Se os caminhoneiros conseguirem coordenar esse esforço, dentro de dias a cidade de Nova York não receberá entregas de alimentos suficientes para encher os seus supermercados ou alimentar a sua população. Bem, o icônico New York Post também, claro, falou sobre o assunto. Aqui a matéria mais recente sobre o assunto diz que os caminhoneiros que apoiam Donald Trump estão dizendo que se recusam ou se recusarão a dirigir até Nova York, até a cidade de Nova York, depois que o ex-presidente foi multado em 355 milhões de dólares, em seu caso de fraude, em um caso de fraude, isso na semana que passou. Um influencer conservador de mídia social e caminhoneiro que atende por Chicago, Ray, diz o New York Post, postou um vídeo no qual afirma que alguns de seus colegas vão parar de fazer entregas à cidade de Nova York para protestar contra a decisão proferida na Suprema Corte de Manhattan na sexta-feira. Estive no rádio conversando com os motoristas durante a última hora e falei com cerca de 10 deles. E eles vão começar a recusar cargas para a cidade de Nova York a partir de segunda-feira, disse Ray num vídeo postado no X. Não sei a que distância estamos do país, ou quantos caminhoneiros vão começar a negar cargas para a cidade de Nova York, mas vou te dizer uma coisa, você brinca e descobre. O caminhoneiro disse que seus chefes não vão se importar se negarmos as cargas, iremos para outro lugar. A demanda é grande, né? Então, se não dá numa, acaba em outra, não tem problema. Você sabe como é difícil entrar na cidade de Nova York com esses filhos da... Bem, enfim. Ele disse, referindo-se ao seu caminhão, cara, isso é entrar, né, na cidade de Nova York. De fato é mesmo. Eu que acompanho o canal 18 Rodas, ele de vez em quando passa por Nova York, entra, faz entregas em Nova York e a coisa é bem complicada. Bem, esse movimento, claro, pode nem dar em nada, pode não repercutir, pode ser apenas mais uma bala de festim. Mas a questão é a seguinte, somando-se a outras mobilizações recentes, isso indica que sim, o povo está tomando consciência de que o governo deve trabalhar para o povo e não o contrário. Vejam o caso, por exemplo, dos caminhoneiros canadenses que resolveram parar o país protestando contra a mão de ferro do governo durante o Covidão. Teve apoio também dos caminhoneiros, o movimento dos caminhoneiros canadenses teve apoio dos caminhoneiros norte-americanos na época. Mais recentemente, os caminhoneiros também se mobilizaram para apoiar o Texas na sua defesa de fronteira.
Aliás, esse é o caso mais emblemático. O governador Greg Abbott levantou uma bandeira contra o governo federal e a Suprema Corte porque tinha apoio do povo. Exatamente isso. O povo não queria mais passar pela situação de fronteiras abertas, completamente desprotegido. E, por incrível que pareça, até na cidade de Nova York já existe essa consciência de que o governo pode, mas não pode tudo. Aliás, o governo deveria apenas trabalhar em favor do povo. E lá em Nova York, o que aconteceu nessas últimas horas é que o prefeito Eric Adams passou por uma saia justíssima e teve que recuar de uma decisão porque ouviu palavras muito fortes do povo, de uma comunidade organizada. O que queria o prefeito de Nova York? Pegar um condomínio de luxo no Harlem, abandonado, e aí vem um ponto de interrogação, né? Como assim, um condomínio de luxo abandonado? Lá no Harlem há um condomínio de luxo abandonado, casas de altíssima qualidade. Pois bem, o prefeito Eric Adams quis colocar dentro do condomínio de luxo migrantes ilegais. E aí, evidentemente, a população se revoltou. Como assim? E nós, que não estamos conseguindo pagar os nossos aluguéis, nós que pagamos impostos, não é? E que votamos, não temos o direito de ocupar o condomínio, mas os imigrantes ilegais viverão em residências de alto luxo por decisão do prefeito? Não, claro que não. Bateram o martelo e disseram negativo e o prefeito teve que recuar. Então isso aí, como disse, aparece, ao que tudo indica, um pequeno despertar de consciência. Talvez não seja tão pequeno, porque está pipocando por muitos estados, inclusive estados azuis. Porque, na verdade, o que acontece é que o sistema está forçando demais a barra, não é mesmo? E o povo, por mais pacífico que seja, vai aos pouquinhos perdendo a paciência. E parece que isso está acontecendo nos Estados Unidos. Numa comunidade tradicionalmente de esquerda, como o Harlem, essas coisas representam muito, ou melhor, significam muito. Porque lá estava um prefeito de esquerda falando com um público basicamente de esquerda. Pois é. E era exatamente esse público que servia de cobaia para aventuras alucinatórias como o Green New Deal, por exemplo. Então, isso quer dizer que mais protestos virão por aí. Por enquanto é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique a sua inscrição. Fiscalize a sua inscrição. Veja se você ainda está inscrito aqui no canal. Se não estiver, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, ainda que por um dia. E considere também tornar-se membro desse canal. A membresia é baratinha, mas é o que nos ajuda a sobreviver aqui na plataforma. Até amanhã, se Deus quiser.